A gente caiu. A gente caiu, tô tentando voltar aqui. Carol, ai que pena. Deixa eu ver. Ai, gente, obrigada por vocês voltarem. Deixa eu ver se a Carol volta. Se não, você entra, Bel. Vamos ver aqui. A Carol caiu, deixa eu ver se ela volta. Eu perdi a gravação do que a gente já falou, mas a gente tava falando muito dessa possibilidade, né? A Carol. Carol, pede pra entrar? A gente estava falando dessa possibilidade de limpeza, de processos de cura, né? Que o nosso corpo traz, que o nosso útero possibilita, que esse descamamento do endométrio possibilita. Caímos, Oi. amiga. Voltamos. Ah, mas é isso, né? Estamos falando de queda, é queda. E de imprevisto, e de confiança, e de navegar no escuro, e lá vamos nós. É, sem Mas, medo e sem sustentações. Vamos que vamos. é isso. Mas eu estava resgatando, né, o que a gente estava dizendo, dessa possibilidade de tomar consciência desse processo de liberação, né, que você estava trazendo da poda, desse processo, né, da gente poder fazer essa poda, da gente poder olhar, ter esse discernimento, né, quando a gente está na TPM, no tempo para mim, de escolher o que a gente não quer. E quando o endométrio descamar, a gente intencionar isso, né, que isso se vá. Porque é como um incômodo, né? Tem vezes que fica só um incômodo. Ai, que barulho, que barulho. Mas se você parar para escutar, você vai ver o que está incomodando. Sim. E você pode transmutar aquilo ou integrar aquilo, né? É. E aí eu sinto assim que hoje em dia para mim é como se a menstruação ela fosse um parto daquele mês. Uhum. Tudo, tudo que eu enchei de emoções, de preocupação, ou de, né, tudo que inchou dentro de mim de coisas boas e ruins, aquilo sai. Você falou uma vez num grupo, que eu lembro direitinho, você falou assim, a sensação é como se eu tivesse numa panela de pressão e que eu precisasse me doular, Uhum, né, para esse parto acontecer. E só a gente pode fazer isso pela gente, né? Também eu acho que isso é muito potente, a gente parar de responsabilizar o fora, né? E a gente trazer essa autorresponsabilidade, né? Porque assim, a gente pode implodir a panela de pressão, a gente pode ir desarmando ela aos poucos e deixar o vapor ir, é, né? é. Então tem uma autorresponsabilidade, assim, acho que é muito grande no corpo de cada uma de nós, né? Acho que de todo mundo também, homens e mulheres, né? Acho que isso. E poder ir percebendo também que às vezes o fora ele distrai a gente mesmo. Então a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e continua indo, 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 né? E não volta. Então a pandemia para mim ela é essa mensagem assim, né? De não dá só para ir, a gente precisa voltar. Se a gente Uhum. puder fazer mais voltas todos os dias a gente voltar um pouquinho, talvez a gente fique menos exigente, menos violento, menos agressivo. Uhum. Eu quero só poder assim responder a Camila, que fez a pergunta duas vezes. Aí eu queria te perguntar depois para a gente falar um pouco do capítulo do casamento masculino e feminino, se você quiser. Tá? Então, a Camila perguntou como que é com o DIU. É diferente, mas não precisa ser menos potente. Eu acho que cada uma tem que de fato experimentar, né? Esses meus estudos, eles vêm muito em corpos sem intervenções, né? Mas ele não, a gente não deixa de estudar em corpos ou que tem DIU ou que tomam anticoncepcional, né? O que é importante dizer é se a mulher toma anticoncepcional, o sangramento
ele não é o descamamento do endométrio. Ele, na verdade, é uma reação, ele é um choque do corpo quando para a cartela. Então, quando a gente toma a pílula, a gente não está fazendo essa limpeza. Né? Dessa forma que a gente está falando, existem outras possibilidades de cada uma fazer essa limpeza e essa transmutação no corpo, né? Vários outros processos. Mas só para a gente entender que é diferente, não é o endométrio que descama, porque como você para o ciclo com a pílula, não existe esse processo dele virar a caminha, dele engrossar e depois ele descamar para esvaziar. Então, só para pontuar. E, enfim, como a gente caiu e agora a gente está voltando, me deu vontade da gente dar mais um passo nesse papo, se você topar. Sim. Né? De como que ressoou para você esse capítulo? Assim, foi um capítulo que eu fiquei pensando muito se ele seria um capítulo ou não, mas foi inevitável a hora que eu estava contando a minha história, a minha relação com o outro, né? Ela faz parte, né? Não só, e aí entrou num lugar, não só de eu integrar um masculino e um feminino em mim, a minha energia masculina e a minha energia feminina, que eu acho que são coisas diferentes, né? Homem e mulher, masculino e feminino, mas também como que eu harmonizo e equilibro isso com os outros que estão perto de mim, homens ou mulheres, né? E o casamento, quando eu falo, não precisa ser só o casamento da mulher com o homem, mas é o casamento dessas energias masculina e feminina em mim, e o meu masculino e feminino com o outro, ou com a outra, ou com o outro, com quem for, né? Bom, talvez esse seja o tópico mais difícil para mim, o encontro com o outro. Porque traz um monte de desafios, né? Eu tenho a sorte de ter um companheiro com quem eu divido muito os meus processos e eu sou exatamente quem eu sou. Então, se eu estou de pijama, eu estou de pijama. Se eu estou menstruada, eu estou menstruada. Se eu estou criativa, eu estou criativa. Se eu estou dançando, eu estou dançando. Então, acho que o que sustenta o meu casamento é a minha liberdade. Isso sempre foi... Acho que, claro, acho que eu nunca disse isso, mas sempre foi claro que eu não vivo em gaiola. Por outro lado, eu estou vivendo um processo muito bonito nessa volta para casa e de estar na minha casa durante todos esses meses, de dar uma baixada assim, né, no meu fazer, na minha movimentação, que de repente também tô conhecendo um outro homem aqui dentro de casa, sabe? Sim. E está sendo interessante também, está sendo interessante. Ele é parceiro, ele ajuda ele ajuda em tudo, né? Não é que ele ajuda em tudo, não. Eduardo também fez psicologia. Eu acho que isso é muito diferente. Conversar com um homem que sabe o que é autorresponsabilidade. Eu acho que essa é a maior questão, É muito difícil quando a gente não se autorresponsabiliza. Então, eu tenho um companheiro que não fica projetando. Projeta quando está, né? Em desarmonia. Mas Buscando harmonia. Quando volta, ele sabe reconhecer. E eu também. Então, isso ajuda um pouco a gente aí. Cada um, ele tem um caminho dele, eu tenho o meu. E a gente se encontra. Acho que me lembrou assim agora, quando eu te ouvi, né, quando eu estava escrevendo, porque no meu processo, né, eu tive um processo muito marcante assim com o João, que a gente estava num momento de vida em que eu estava ancorando muito mais a energia masculina e ele a feminina, né? O que você falou, Lari? Deixa eu só ver. É uma parte que você fala que o masculino não precisa se calar para o feminino falar, né? Harmonia. É isso, para um ser forte, o outro não precisa ser fraco, né? A gente quer os dois fortes, né? E acaba que nessa manipulação silenciosa tem uma batalha que a gente precisa tomar consciência e integrar, né? Trazer ela para cima do tapete, né? Mas o que eu ia dizer é que a gente estava, num momento da nossa vida, nessas polaridades opostas. Isso não está errado, né? Isso não é ruim. O que foi acontecendo é que eu comecei a explorar mais o meu feminino, né?
esse espaço de abertura, de receber, de expansão, de mergulho nesse mistério. E aí a gente vivenciou um momento em que não tinha mais essa harmonia, porque ele estava mais no feminino e eu no masculino, né? Aí eu fui indo para o feminino, daí o masculino ficou vazio, assim, ficou uma coisa muito estranha na nossa relação, né? Eu estou tentando racionalizar uma coisa que não é racionalizável, mas só para ajudar cada um a identificar isso nas suas relações, assim, né? E aí foi muito bonito que a hora que eu parei de cobrar dele o masculino e fui cuidar da minha vida e do meu processo e integrar essas polaridades em mim, apareceu um homem que eu não conhecia, né? O que eu não conseguia enxergar por conta de tanta projeção, de tanta expectativa, enfim, de tanta cobrança, né? Enfim, de tanta imaginação, né? Então, é interessante, né, isso. Eu te perguntei porque, né, a gente somos casais que casamos no mesmo dia e que a gente se acompanha, né? Mas esse processo do casamento, e eu estou acompanhando muitas amigas e pacientes com relações muito em crise com esse processo de pandemia, né? Porque está tudo muito visceral, né? E tá tudo muito íntimo, muito perto. Porque antes fala assim, fico trabalhando até tarde, se eu não quiser encontrar, ou eu vou no barzinho, ou eu vou ver minha mãe, né? A gente saía desse lugar de desconforto, a gente fugia dele, né? E agora a gente tá nele, entre quatro paredes, né? Então é interessante a gente poder se olhar e olhar para essas energias na gente, né? A Sadi Furtado, e eu acho que eu já falei isso numa outra live, mas eu acho sensacional o que ela disse. É uma colombiana com quem eu estudo, que tem o método da respiração ovariana. Ela trabalha muito com a energia da sexualidade. E ela fala, as mulheres esqueceram como é ser penetrada, né? Todo mundo quer penetrar. E ela não está falando sobre sexo. Ela está falando sobre esse pulso dessa energia que recebe, que misteriosamente acolhe e recebe. E acho que eu vou usar aqui um passo ao vivo, que quando a gente recebe nesse lugar sagrado de receber, o nosso útero, ele alquimiza processos de cura naquele masculino que entrou dentro da gente. Né? A gente tem esse poder, né? No livro eu falo muito da prostituta sagrada, que é como que a gente traz esse pulso da sexualidade, da comunhão, para gerar evolução para todo mundo. Né? A gente tem isso no nosso corpo, mas isso é tão distante da realidade que a gente vive, né? A gente fala tão pouco dessa possibilidade de receber de uma forma sagrada, né? E de poder alquimizar o que a gente recebe, porque a gente ficou com muito medo de ser penetrada. E não estou falando só de sexo, estou falando de relação, de encontro. Sim, Né? sim. Então, esse medo de receber, porque foi tanta porrada, foi tanta violência, então todo mundo só quer penetrar, ninguém mais recebe. Então, nós nos encontramos mulheres, né, num corpo de mulher, mas com uma energia feminina muito ferida, né, e muito agressiva e com muito pouca possibilidade dessa comunhão. Sim, Né? sim. Eu vejo muito isso também. E sinto, assim, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso, é uma sensação, mas que os homens também sofrem com o patriarcado, né? Total. Porque eles também, o repertório é muito pequeno, né? Do que eles podem fazer, do quão sagrado pode ser a atuação deles. Eu acho que eles também são feridos pelo mesmo sistema que nós somos, de muita exigência e de Sim. muita máscara, né? E tá Então, todo mundo na busca de voltar para casa, né? Homens e mulheres, assim, quando a gente fala desse feminino, ele tá em todos os corpos. é, então aqui para a gente, para o casal, na pandemia, eu acho que tem um relaxamento muito importante de uma sintonia muito boa, que eu acho que a gente sempre teve, e ver também as nossas escolhas. Então, a gente fez escolhas, a gente mudou para a granja, a gente tem um caminho espiritual, nós dois, tem uma meditação, né? Tem uma conversa com as nossas filhas, então isso tudo são plantas, né? São sementes que a gente plantou no passado e que a gente está colhendo também. E isso é bom de ver, sabe? Uhum, E uhum. processos difíceis que o casal passou. Eu não acho que a gente passou por processos bastante difíceis. Já Sim. fizemos terapia de casal,
Já pensamos em nos separar muitas vezes também, Também. É né? parte, né, do jogo, assim, eu acho que é parte da história. O que eu sinto que é importante é a gente poder olhar para essas coisas sem pudor, sabe? Sem julgamento, porque essa movimentação ela acontece, né? E aí volta para esse lugar de autorresponsabilidade. Então, calma, o que que é meu? O que que eu estou sentindo? O que que eu quero transmutar? E aí sempre me vem a Ana Tomasa, assim, né? Que é uma pessoa que me inspira muito, que vai estar aqui com a gente no dia 25, acho, se eu não me Nos engano, inspira, né? que nos inspira, né? Que ela traz isso, meu, tá fora, tá dentro. Então, aquele outro, né, o companheiro, a companheira tá te incomodando, olha para aquilo e vai resolver aquilo em você, né? A sua mãe, o seu pai, sua irmã, seus filhos estão te incomodando, reconhece aquilo em você e transmuta em você, porque aí, por ressonância, aquilo não vai mais enganchar, né? Isso é muito potente isso. Poderoso, muito, A né? hora No que livro você eu falo muito para desses processos. e aquela piadinha velha, né? Quando você aponta um dedo, tem três apontados para você. Então, tudo que você julga fora, se você puder trazer para dentro, isso é tão violentamente transformador, assim, porque você para de culpabilizar e de se vitimar, né? Perfeito. Tirar a vítima, né, da jogada, acho que. É. É, né? Bom, são 8h30, em tese a nossa live cairia agora, se ela não tivesse caído antes. E eu não sei o que fazer. Eu não sei se vocês querem seguir, se vocês querem fazer perguntas, se a gente segue. Estou aqui tentando escutar. Eu quero te perguntar, como como foi esse processo da escrita, Amado, do livro? Assim, você escrevia todo dia? Você escreveu num impulso só? Não, foi uma loucura. Foi, bom, eu fiz um puerpério, né? Acho que para mim assim, a origem muito disso veio, né, quando a Ana nasceu, eu estava com a Jéssica e ela me trouxe assim esse sopro, olha, puerpério é isso. Experimenta. Mergulha. Puerpério é resguardo. Então o que aconteceu? Eu me organizei mesmo, me organizei para ficar em quarentena. Sem sair de casa e sem precisar cuidar de comida, de escola, de criança. Eu chamei uma rede de apoio, eu criei essa rede de apoio. E aí eu fiquei os 7 primeiros dias sem sair, sem descer a escada. Fiquei no meu quarto. Eu fiquei, sei lá, os 3 primeiros dias sem celular. Né? As pessoas que avisavam que tinha nascido. E eu realmente. O parto da Ana foi muito profundo, assim, né? Eu sempre quis um parto em casa e os 2 primeiros, vários ocorridos familiares, enfim, médicos, etc. Mas a Ana nasceu em casa. E foi muito forte, né? Enfim, vou ter que contar essa história então. Porque a Tereza tava, né? A Tereza recebeu a Ana junto com o João, o José estava dormindo, e logo que a Ana nasceu, a minha mãe apareceu. Então foi uma cura muito forte também do parto da Tereza, de onde a minha mãe apareceu e a gente pediu para ela sair de casa, enfim. Então, muitos processos de cura aconteceram naquele parto. Então, eu Uhum. realmente senti de verdade que eu precisava silenciar para poder integrar tanta potência. Então, além desse processo com a minha mãe, de poder honrar minha filha como uma mulher que estava lá, teve o parto da Ana, eu sinto que ele selou muito esse meu processo de cura com o João, dessas polaridades feminina e masculina, sabe? Porque o parto da Ana eu vivenciei o feminino meu nas entranhas, e ele estava lá sustentando o campo de uma forma muito bonita, assim. Então a gente selou esse processo. Então eu realmente precisei silenciar porque era muita coisa. Hoje eu falo disso, na época eu não tinha noção. Eu fui elaborando isso com esse silêncio, né? Uhum. E aí eu A Manuela também nasceu em casa. Tem um processo bem forte, né? Porque tem uma euforia que sobe, assim, que se você não cuidar, dissipa ela dissipa e mesmo. destrói, É. né? E, enfim, aí falando do livro, então eu fiz esse silêncio, e quanto mais eu silenciava, mais coisas minhas eu ia vendo e eu ia ouvindo. Então, assim, o puerpério, para mim, se tornou um lugar de muita potência, muita escuridão, muito desafio, né? Porque é realmente um lugar que você mergulha lá, Bel. É um lugar que você mergulha lá. Bel, vale a pena, viu, o puerpério? Não sei se só que você tem que querer ter filho. Tem que querer cuidar de todas as fases da vida. Então, peraí, que eu me perdi lendo os comentários. Então,
é um voltar para casa, é um vestir a pele da foca, né? Uhum. Então eu fiquei esses 7 dias, eu voltei. Aí, quando a Ana tinha uns 3 meses, 4 meses, eu fui mexer no meu escritório, assim, nos meus papéis, eu tinha um móvel lá com tudo, e eu comecei a achar muito relato, muita coisa. Eu escrevo muito em papel, né? Os atendimentos eu faço em papel. E aí eu comecei a juntar as ideias e comecei a escrever no notes do celular. Eu comecei a fazer um diário do que eu estava vivenciando. Então, assim, o livro veio de um diário das questões que eu estava vivendo nesse mergulho do puerpério. Então, eu Uhum. comecei a escrever sobre a relação com a minha mãe, sobre a relação com o João, sobre a relação com a minha filha, sobre o meu acidente, que foi uma coisa que eu também acho que esse puerpério me ajudou a elaborar, a integrar ele, porque foi um processo muito forte que eu vivenciei, assim, né? Não pela violência física, mas pela anímica mesmo, né? Por esse processo anímico que foi muito forte. E aí eu fui anotando isso, e quando eu vi, eu tinha textos, tinha, assim, processos, e aí eu comecei, né, depois do terceiro, quarto mês, começa a voltar também um pouco essa relação com sexualidade, esse pulso de encontro, né? Você começa a também entender a amamentação que traz esse tesão, né, que pode trazer esse lugar de sexualidade mesmo, né, de potência, de vínculo, de relação, enfim. É aquele E aí eu peitão comecei. maravilhoso, né? E aquela delícia, né, que pode ser amamentar, né, apesar de todos os desafios, né. Mas é isso, a gente precisa criar o campo da amamentação, né. Eu lembro que muitos insights eu tinha amamentando. E aí eu pegava o notes do celular e eu escrevia as coisas que vinham, assim, veio muito um download, sabe, das coisas. E aí eu tava com um monte de coisa escrita. Aí um dia me veio assim, escreve um livro. Eu falei, não, escreve um livro, imagina, 3 filhos, um bebê pequeno, qual a chance, né? Aí sabe quando aquela voz fica, né? Sabe, processos assim? Aí um dia eu falei pro João, foi o primeiro dia que a gente saiu para jantar, eu lembro direitinho, assim, foi a primeira saída que a gente deixou a Ana, acho que com a minha mãe ou com a Nilzinha. Tipo, amor, tem uma coisa para te contar. Não, eu nem tava pensando nisso, mas assim, a gente tava numa conversa de uma escuta tão bonita e eu falei, e ele sempre me escutou muito, né? Até mais do que eu escuto ele. E aí eu falei, meu, tá me vindo, eu tô escrevendo um livro. Eu não sei, eu tô sentindo de fazer isso, mas não vejo. Ele falou assim, faça. Eu falei, cara, mas eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de tempo. Ele faz, o que você precisar, eu te apoio. Bom, aí eu não tinha por onde fugir, porque eu tava fugindo disso. Sabe quando te vem uma coisa e fala, não, não dá, não posso, não cabe, não tenho competência para, né? Ele falou, vai que eu te apoio. Aí não tinha mais desculpa, né, de certa forma. E aí eu fui juntando os textos, aí depois eu chamei uma jornalista para me ajudar a... Porque eu escrevo como eu falo, né? E eu chamei uma jornalista para me ajudar, porque aí eu precisei conversar com alguém, então ela me escutava, eu falava, para eu começar a me entender e ver qual que era o caminho de tanta ideia, né? Porque eu sou meio caótica, né, Carol? Eu junto Lé com Cré, então eu junto Ayurveda com as abuelas, aí eu pego o Joseph Campbell com o David Day, a Esther Perel, então eu vou fazendo uma maçaroca, assim. Então eu precisava de um espaço de escuta para eu vomitar essa maçaroca, para conseguir olhar para ela e falar, cara, o que que tem aqui? Uhum. E aí ela me ajudou bastante, a Marcela, muito querida, assim. E aí a gente começou a tecer esse texto. E Ai, que legal. aí eu escrevia, mandava para ela, mandava umas devolutivas, sabe? A gente foi indo, daí eu comecei a entrevistar a pessoa. Aí a Ana foi crescer, eu fui começando, né? 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas foi um processo que durou uns 2 anos. Porque o primeiro pulso dele foi esse caórdico. E aí eu segurei isso um tempo, aí depois eu senti que eu já tinha energia de novo para organizar esse caórdico, né? E a Jéssica e o Kaká me apoiaram demais, assim. Eu tinha reuniões com o Kaká, que é um pediatra, toda semana. A gente chamava de placentaria. Então, toda semana eu ia lá e eu falava, ele falava, eu falava, ele falava. Então, a gente ia elaborando as coisas do puerpério, né? Então, o primeiro capítulo que surgiu foi o do puerpério, tanto que o meu sonho era liberar ele gratuito para mais pessoas, e foi isso que essa pandemia me possibilitou fazer. Né? Uhum. Aí é isso, esses processos que não tem esforço, né? Mas eu passei algumas peias, assim, no sentido de ler o que eu tinha escrito e falar, puta, será que eu quero compartilhar isso? Será que eu quero tornar pública a minha relação com a minha mãe? Será que eu quero tornar pública a minha sexualidade, a minha relação com meu marido? Será que eu quero
tornar pública todas as minhas falhas, né, e as minhas sombras. Então, foi um processo, assim, né? Até uma amiga editora leu, ela falou assim, Má, você tem certeza que você quer falar isso, né? Então, eu pegava algumas coisas, enfim, algumas coisas eu segui com, outras eu realmente repensei, né? E aí, pandemia, me apareceu a Lara e a Lu, que são umas editoras queridas, vamos lançar, apareceu a Flá, que, trouxe a alma para o livro, que é a ilustradora. Tipo, ela falou, eu vejo esse livro de capa dura, eu vejo esse livro assim, assim, assado. Ela criou todo o conceito. Ah, e tá, eu tô louca pra pegar ele na mão, né? Ainda não peguei ele na mão. Eu ainda não peguei, tô esperando, assim. Eu brinquei, né? Era um parto que eu achava que era de 38 semanas, mas tá parecendo que é de 42, né? Então, vamos lá. Mas te lendo, dá para perceber muito que é um processo vivencial mesmo, né? Além de tudo, todas as teorias. Vai tranquila. Ô, gente, tá tudo bem aí com vocês? Vocês avisam, tá? Toma, te ofereço. Não, urubuzinha. Eu tô com a voz ruim. Mas o que eu queria dizer é que deu muito para ver o seu processo, as suas descobertas e como você ajuda mulheres a passarem por isso. Para mim, você me ajudou muito. Então, é um livro que eu acho que vai ser muito bem-vindo para muita mulher. Ah, que bom, tomara. É para isso que ele nasceu, eu sinto, né? Ele não é mais meu, né? Eu acho que ele é nosso agora, né? Uhum, uhum. É muito delicado também. Você se colocar, eu acho que torna tudo muito vivo, sabe? Uhum. É muito difícil para mim falar de algo que eu não experiencio, sabe? Uhum. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu já comprei o meu, então agora eu vou ter ele Na mão. impresso na mão. E tenho uma filha de 10 anos que vai fazer 11. Tenho muita vontade que ela viva isso de um jeito diferente também, sabe? Ó, ela Uhum. me trazendo uma água aqui, ó. Oi, Maricota. Oi. Tudo bem, amor? Oi. Que linda. Tava vendo a live, viu que eu engasguei. Ah, que amor. Então vamos seguir. Eu acho que por hoje acho que foi essa a nossa conversa. Carol, muito, muito, muito grata. Assim, você também é uma mulher que me inspira muito, que me escuta, que me convida em frente e, né, que me abre caminhos, né? Também, assim, acho que você já me abriu vários caminhos, várias possibilidades. E vamos lá. Terça-feira a gente está aqui de novo com o Gu Tanaka. Vai ser o primeiro homem, né, para mim depois do João, para eu escutar falar do livro, né? Como que o livro tocou, como que mexeu. Vamos ver como é que vai ser. Estou curiosa para ouvir ele também. Também, ele é demais. Obrigada pelo convite, amiga, para repartir com você esse nascimento. Que possa voar alto e chegar nos corações e nos úteros de muitas mulheres. Que chegue, que assim seja. Gente, muito, muito grata a quem esteve aqui, as minhas amigas, irmãs, as pessoas que eu ainda não conheço.
E vamos lá, né? Vamos em frente. Os amigos também, os homens, a Giqueda, a Lela. Bom, por mim, assim, eu tô com tanta saudade das pessoas que eu quero pegar, eu quero apertar, eu quero conversar. Mas é Que bom. isso. Então tá bom, amiga. Então Beijo, queridos. Boa noite para todo mundo. Terça-feira, noite. uma nova. Estamos aqui de novo. Tá bom. Beijo, queridona. Beijo em todos aí.